Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós temos mais informações importantes, atualizadas, sobre as novas regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa informação é do site Jornal Contábil. Vem comigo, estarei fazendo a interpretação para vocês. Vocês conhecem as novas regras da aposentadoria por tempo de contribuição? Apesar da reforma da Previdência ter sido aprovada em 2019, muitos brasileiros ainda não conhecem totalmente as normas adotadas. Afinal, existem muitas mudanças complexas que podem confundir os segurados que estão planejando a sua aposentadoria. Então, a aposentadoria por tempo de serviço, da maneira que existia antes, por exemplo, foi extinta. Então, de maneira geral, a regra será da aposentadoria por idade, que exige a idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Mas a mudança não é tão brusca, existem exceções e regras de transição. Então, continue aqui comigo neste artigo que você vai ficar mais por dentro da informação. Primeiro, o que é aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição, também conhecida como aposentadoria por tempo de serviço, era uma das modalidades de benefícios previdenciários existentes antes da promulgação da reforma da Previdência. Então, como o próprio nome diz, o seu principal requisito era um tempo mínimo de contribuição e carência. Como não exigia nenhuma idade mínima dos segurados, a modalidade era uma das mais simples e vantajosas oferecidas pelo INSS. No entanto, esse tipo de benefício ele foi extinto com a nova legislação previdenciária que incluiu a idade como requisito para obtenção de qualquer aposentadoria. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, como que era? Antes da reforma, a aposentadoria por tempo de serviço era direito do segurado que contribuiu ao INSS por no mínimo 30 anos se mulher ou 35 anos se homem. Também era preciso, na época, ter 180 meses de carência. Então, quem completou tais requisitos até o dia 12 de novembro de 2019, a data da mudança legislativa, não precisa de idade mínima para a concessão e pode solicitar o benefício ainda hoje por direito adquirido. Então, existem opiniões distintas sobre esse assunto, uma vez que não há vantagem financeira em esperar para se aposentar mais tarde. Então, considerando a sobrevida do segurado, existe a possibilidade de se alcançar a aposentadoria especial ou mesmo optar pela aposentadoria por pontos, podendo obter situação mais favorável. Não há como se determinar qual o melhor caminho a seguir sem uma análise minuciosa e especializada sobre cada caso, especialmente quando falamos de aposentadoria por tempo de trabalho. Então, conheça os seus direitos e contar também, com profissionais especializados em previdência social, são pontos que podem fazer toda a diferença na sua vida. É muito importante que você converse, contrate um profissional, um advogado especializado em causas previdenciárias. Mesmo antes da reforma, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição do INSS era dividida em duas possibilidades principais, a integral e proporcional. Vocês lembram disso? A integral, essa aposentadoria integral, ela era a regra geral por tempo de serviço que exigia 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens até o dia 12 de novembro de 2019. Também exigia 180 meses efetivamente trabalhados para efeitos de carência e sem idade mínima. Então, o valor dessa aposentadoria era a média dos 80% maiores salários de contribuição de segurado desde 1994, multiplicada pelo fator previdenciário. Já a aposentadoria proporcional é muito rara atualmente, pois é uma regra de transição para mudanças legislativas adotadas em 1998 e pouco vantajosa. Os requisitos são ter contribuição previdenciárias anteriores a 16 de dezembro de 1998, 25 anos de contribuições para as mulheres e 30 para os homens, um adicional de contribuição referente ao pedágio
de 40% do tempo que faltava para atingir o mínimo de contribuição em 16 de dezembro de 98, tinha que ter 180 meses de carência, idade mínima de 48 anos para as mulheres e 56 anos e 53 para os homens. Então, o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional inicia da mesma maneira que a da integral, a média de 80% dos maiores salários desde 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. Porém, depois é aplicado o coeficiente de cálculo de 70% neste resultado, acrescido de 5% para cada ano que superar o limite mínimo de tempo de contribuição com o pedágio, o que costuma aí reduzir bastante o benefício. Agora, no caso, a aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma, como que é? A mais comum entre as modalidades de aposentadoria vai acabar. Então, com a exigência da idade mínima, cumprir esse tempo de contribuição não é mais suficiente para se aposentar. Até a reforma, desde que cumprido o período de carência de 15 anos, o homem que completava 35 anos de contribuição e a mulher que completava 30 anos podiam se aposentar sem requisito de idade, ainda que a incidência desse fator previdenciário reduzisse o valor do benefício, que era quanto mais jovem, menor o valor. Então, o direito à aposentadoria em qualquer tempo era legítimo. Se uma mulher começasse a trabalhar com 16 anos, por exemplo, ela poderia se aposentar com 46 anos, desde que não houvesse nenhuma interrupção na contribuição ao longo desse tempo. Então, após a reforma, no entanto, tudo isso mudou. Após a reforma, para se aposentar, será preciso se encaixar na aposentadoria por idade, que é a nova regra geral da Previdência Social. E para sua concessão, deve-se completar a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. O período de carência ele se mantém em 15 anos para quem já contribuiu ao INSS. Aos que ingressarem no sistema depois da reforma, a carência será de 20 anos para os homens e permanecerá em 15 anos para as mulheres. Então, cumprido esses requisitos, o tempo total de contribuição pouco importará ao INSS, embora seja de extrema importância ao segurado, considerando que o valor do benefício será proporcional. Então, essa nova forma de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição é feita em 60% da média de todos os salários dos segurados, mais 2% para cada ano que exceder 20 de contribuições para os homens e 15 anos para as mulheres. Por outro lado, para quem realizava contribuições antes da reforma, existem algumas regras de transição, que são o meio termo entre as normas antigas e as atuais, utilizando o tempo de serviço para obtenção da aposentadoria. Então, confira cada uma delas a seguir. A primeira regra de transição é por idade progressiva. Essa regra de transição por idade progressiva, ela é voltada a pessoas que precisavam de mais de 2 anos para se aposentar quando a reforma ela foi aprovada. Para as mulheres, os requisitos são de 30 anos de contribuição e 56 anos de idade mínima, sendo que a partir de 2020 são acrescidos 6 meses nessa idade por ano até alcançar a margem de 62 anos. E para os homens, é preciso 35 anos de contribuição e 61 anos de idade. E o acréscimo por ano é o mesmo até atingir 65 anos. E o valor dessa transição é o mesmo do novo cálculo geral da aposentadoria, ok? Já no caso da segunda regra de transição, é sobre o pedágio dos 50%. Ao contrário da idade progressiva, o pedágio de 50% ele é direcionado à pessoa que estavam a menos de 2 anos de se aposentar quando aconteceu a reforma. Então, na regra, além de alcançar esse tempo mínimo de contribuição, o segurado ele deve pagar um pedágio relacionado a 50% do tempo que faltava para ele poder se aposentar por tempo de serviço no momento da mudança legislativa. Então, assim, para entrar nessa regra,
os homens eles precisavam ter no mínimo 33 anos de contribuição em novembro de 2019 e depois cumprir com mais 50% do tempo que faltava para alcançar os 35 anos nesse período. Para as mulheres, os requisitos eram ter pelo menos 28 anos de contribuição no momento da reforma e cumprir com o pedágio dos 50% que faltava para alcançar 30 nessa mesma data. Então, se faltavam mais 2 anos, eles precisarão cumprir 3. Se faltava 1, deverão ter mais 1 ano e meio de trabalho, por exemplo, ok? Vou repetir. Então, se faltava mais 2 anos, eles precisavam cumprir 3 anos. Se faltava 1 ano, deverão ter mais 1 ano e meio de trabalho, por exemplo. Então, esse cálculo do valor do benefício nessa aposentadoria é feito com a média de todos os salários de contribuição do segurado multiplicado pelo fator previdenciário. A terceira regra de transição é o pedágio de 100%. Dentro da mesma lógica, há esse pedágio de 100% que acrescenta uma idade mínima aos requisitos que são exigidos ter 60 anos de idade para homens e 57 anos para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres. Pedágio de 100% do tempo que faltava para alcançar o tempo de contribuição mínimo na data da reforma. Então, apesar dessa regra pedir um tempo maior de trabalho, ela pode ser vantajosa porque oferece um benefício sem redutores. O valor é a média de todos os salários de contribuição do segurado. Agora, a aposentadoria por pontos progressiva, essa aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, ela já existia antes da reforma, sendo muito utilizada por segurados que tinham interesse em escapar da aplicação do fator previdenciário no cálculo do seu benefício, que ficava apenas aí com a média dos 80% maiores salários de contribuição desde 1994. Então, o principal requisito para essa regra era reunir uma soma de 85 pontos se mulher e 95 pontos para os homens ao juntar o tempo de contribuição e a idade. Então, o tempo de serviço ele continuava precisando respeitar o mínimo de 30 a 35 anos. Então, o que muda com essa reforma? Após a reforma da Previdência, essa modalidade ela se transformou em uma transição progressiva. Em 2021, agora, a soma ela deve ser de 88 pontos para as mulheres e 98 pontos para os homens, ainda com o mínimo de contribuição de 30 e 35 anos, respectivamente. Então, essa proporção ela é acrescida de um novo ponto e cada ano que passa, coloca-se um ponto a mais. Ou seja, em 2022, será preciso alcançar 89, porque em 2021 a soma se deve a 88 pontos. Então, em 2022, é preciso alcançar 89. E para os homens, agora neste ano, é preciso ter 98 pontos para os homens. Em 2022, ele precisa ter 99 pontos. E assim por diante, até alcançar o limite de 100 e 105 pontos, que no caso é 100 pontos para as mulheres e 105 para os homens. Então, o valor do benefício ele foi alterado para o geral da reforma, que é de 60% da média de todos os salários com mais 2% para cada ano de contribuição, acima de 20 para os homens e de 15 anos para as mulheres. Agora, vamos aqui ter o esclarecimento desse fator previdenciário e como ele impacta na sua aposentadoria. Esse fator previdenciário, meus amigos, é um percentual que incidia na renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de serviço. Basicamente, após definido o benefício do segurado, o valor ele era multiplicado pelo fator. Então, a fórmula matemática que estabelecia esse índice considerava 3 variáveis: o tempo de contribuição do segurado, a idade do trabalhador no momento da aposentadoria e a expectativa de vida dos brasileiros. Como não havia idade mínima para esta categoria, sendo necessário apenas os 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres, o índice ele acabava desmotivando o segurado a se aposentar cedo, já que quanto menor o tempo de trabalho,
menor era o benefício, aí não compensava. Então, para fugir do fator previdenciário, os segurados podiam optar pela aposentadoria por ponto para então compensar. Só que era preciso ficar atento, pois dependendo da idade e do tempo de contribuição, o fator ele podia se tornar positivo, aumentando o valor do benefício. Então, de qualquer jeito, com a reforma da Previdência e a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição do INSS, em breve o fator previdenciário deve deixar de existir. Então, atualmente, ele só é aplicado nas situações do direito adquirido e na transição do pedágio de 50%. Outras mudanças e pontos importantes disso, por falta de conhecimento, muitos segurados perdem, né, a oportunidade de se aposentar em condições mais vantajosas. Então, por isso, a legislação é cheia de detalhes. Em diversas vezes, é possível aumentar o seu tempo de contribuição ou se encaixar em qualquer regra mais branda específica para a sua profissão. Conhece, no caso, a aposentadoria especial? Se você estiver realizado ou realizando atividades consideradas especiais, como exposição a agentes insalubres e nocivos à saúde, por exemplo, pode ganhar alguns anos a mais na sua contagem de tempo de serviço. Esse acréscimo ele acontece por meio da conversão de tempo especial em comum. O período considerado como trabalho em atividade especial é convertido em tempo comum para se somar ao tempo total restante. Então, para tanto, é aplicado o fator de conversão, que aumenta de modo fictício o tempo considerado no cálculo. Então, cada ano trabalhado em atividade especial equivale a 1,2 anos em trabalho comum para as mulheres e 1,4 anos para os homens. Porém, é importante ressaltar que essa conversão ela foi extinta com a reforma, sendo válida apenas para os períodos anteriores a 12 de novembro de 2019. E o tempo de trabalho na área rural? É outra possibilidade que poucos conhecem, é a de somar ao tempo de contribuição os períodos de trabalho rural, como os pais e familiares. Então, aqui são consideradas atividades feitas desde os 12 anos de idade até o casamento ou até o primeiro emprego com carteira assinada, mesmo sem ter existido efetiva contribuição ao INSS nesse período. Então, é considerado também o tempo de trabalho na área rural como especial. No caso, a aposentadoria do professor. Vale destacar que os professores tinham e continuam tendo o direito a uma aposentadoria por contribuição diferenciada para os professores. Então, antes da reforma, eles conseguiam o benefício previdenciário com 30 anos de contribuição no magistério e, no caso de homens, 30 anos de contribuição no magistério e 25 anos de contribuição no magistério para as mulheres, sem a exigência de idade mínima. Agora, o tempo mínimo de serviço para ambos, tanto as mulheres e os homens, é de 25 anos, com a inclusão da idade mínima de 57 para as mulheres e 60 anos para os homens. Como então solicitar essa aposentadoria por tempo de contribuição? Hoje, meus amigos, é possível realizar a maior parte dos serviços da Previdência Social de maneira simples e prática por meio de um computador ou celular com acesso à internet. Então, as etapas para você solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição agora em 2021, por estes meios, pode ser resumidos em: primeiro, você precisa ter um acesso no site do Meu INSS, tá? Que é meu.inss.gov.br. Você vai lá na opção Agendamento, Solicitações e Novo Requerimento. Depois você vai fazer a seleção do serviço, que nesse caso é para aposentadoria por tempo de contribuição. Depois você vai fazer a verificação e a atualização dos dados de contato, tá? Dos seus dados, inserir nome completo, CPF, nome da mãe, data de nascimento, e depois você vai fazer a inserção dos dados e documentos necessários para a conclusão do seu pedido. Os documentos necessários para apresentar ao INSS, você precisa fazer a reunião dos documentos necessários para a aposentadoria, que é um dos principais passos para o sucesso na sua solicitação de benefício previdenciário. Não é à toa que cerca de 800 mil pedidos estão
parados no INSS, aguardando a entrega de documentos complementares para análise da solicitação, como aponta aí a reportagem em Folha. Então, esteja atento aos seus documentos para encaminhar a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o RG, o CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho previdenciária social, o PIS/PASEP ou NIT e o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o seu CNIS, onde consta todo o seu histórico trabalhista. Também é essencial que você verifique se não há documentos específicos para a sua condição de trabalho. Então, no caso de autônomos, por exemplo, precisam apresentar carnês de contribuição. Pessoas com períodos de atividades especiais devem comprovar o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ok? E também já ouviu falar sobre desaposentação? O que é a desaposentação? A desaposentação é o processo em que o segurado aposentado por tempo de contribuição, ele abdica do benefício como vista a obtenção de outro benefício mais vantajoso. Então, o segurado aposentado que contribuiu trabalhando e contribuindo para a Previdência, ele solicita uma revisão previdenciária, buscando incluir as contribuições posteriores no cálculo do benefício, de modo a ampliar o valor recebido. Então, muitos segurados que recorreram à justiça para obter essa desaposentação tiveram sucesso em um primeiro momento. Contudo, hoje estão sendo aí cobrados pelo INSS a devolverem os valores recebidos. Então, em fevereiro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal definiu oficialmente a ilegalidade da desaposentação, ou seja, não existe mais, ele está extinguindo essa desaposentação. A tese fixada foi: no âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação ou reaposentação. Então, o que existe agora no momento é aposentar. Desaposentar ou reaposentar está fora de cogitação, porque o segurado ele buscava uma forma mais vantajosa, fazer uma outra forma, e agora não pode mais essa desaposentação ou reaposentação. E é muito importante que você tenha da importância de um planejamento previdenciário. O que é isso? Para você conseguir se aposentar cedo e viver uma vida aí com conforto, é o sonho de muitas pessoas, não é verdade? Mas para conseguir isso, é fundamental que você comece a se preparar e a investir na sua aposentadoria o quanto antes possível. Se você começar esse planejamento agora, vai conseguir ter uma condição bem melhor e de maneira muito mais tranquila quando a idade chegar. Então, por outro lado, quanto mais tarde você investir nessa organização, maior será a dificuldade e o esforço necessário para obter o seu benefício. Então, para conhecer, bem todas essas opções e traçar um plano ideal para os melhores benefícios, seja na aposentadoria por tempo de contribuição ou em outras modalidades, não deixe de contar com a ajuda de um advogado previdenciário, ok, meus amigos? Essa informação ela foi bem longa, mas bem completa para vocês, extraída aí, bem minuciosa, bem detalhada, para que vocês venham a ter conhecimento. É muito importante que vocês tenham conhecimento disso, porque é direito de todo cidadão ter direito ao conhecimento. Eu estou aqui, de coração aqui para fazer interpretação para vocês, para que a gente possa ficar mais ligados, mais antenados, para não sofrer fraudes, não sofrer golpes, não ser enganados aí. Então essa informação é bem extensa, sim, mas porém muito importante, muito preciosa, essas informações aqui para vocês. Espero ter contribuído com a minha interpretação, ok? Qualquer dúvida, deixe aqui nos nossos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e também deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é bom e assim ele continua compartilhando com novas pessoas. E também dá uma força para o nosso canal, se inscreva para mantermos esse canal ativo e operante, e para receber novos conteúdos atualizados, ative o sininho de notificações, ok? Marquem todas, que assim a nova postagem vocês serão avisados. Tenham uma tarde abençoada e nunca se esqueçam, força, fé e coragem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!